Galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Sunclass. Nós vamos começar um novo curso aí de Informática 2. Nós terminamos o curso de Informática 1 com estudos de algoritmos em Portugal, que nós usamos Escreva, Leia, C. E agora nós vamos entrar para o curso de algoritmos na linguagem C. Um pouquinho mais difícil porque é em inglês, né? Mas na verdade um pouquinho mais fácil, porque agora você não tem preocupação com o espaço. E agora você pode compilar o programa e testar seu programa antes de botar ele para rodar, né? Então, na verdade, fica um pouquinho mais difícil, mas um pouco mais fácil também, em algumas áreas. Nós vamos estar usando o programa Dev C++, eu vou estar colocando aí embaixo na descrição do vídeo para vocês. E para inicializar todos os nossos programas, nós temos que inicializar incluindo uma biblioteca, coisa que nós não fazíamos no Portugal. Para eu incluir uma biblioteca é só colocar o jogo da velha e escrever include, que vem de incluir, e eu abro uma setinha para um lado e para o outro. Quais bibliotecas nós vamos estar usando e o que é biblioteca? A biblioteca que nós vamos estar usando mais vai ser a stdio.h, aquela que vai ter as funções de entrada e saída. Então, se eu usar um comando de entrada e saída, eu preciso colocar essa biblioteca stdio.h. Aí, por exemplo, temos a biblioteca math.h. Se eu estiver usando uma operação matemática, igual raiz quadrada, raiz cúbica, um número elevado a outro, eu vou ter que incluir essa biblioteca, entendeu? Então, isso que é a biblioteca. A stdlib.h, ela tem conversão de números em texto e texto em números, alocação de memória. Ela é um pouco mais complicada, mas a gente não vai usar tanto. A gente vai usar só alguns programas. Então não vou explicar tanto dela agora. A que nós vamos usar inicialmente vai ser a stdio.h, que tem os comandos de entrada e de saída. Então eu coloco aqui stdio.h e aí eu começo aqui escrevendo main. Todo programa tem que escrever main, abrir o parênteses, deixar ele aqui e pular a linha. Lá nós começávamos o algoritmo, que significava início. Aqui o início do meu programa é só eu colocar uma chave. E quando eu coloco a primeira chave, a aberta, que é o início, ele já coloca para mim a de fim. E essa chave de cima ela é do início e a de baixo ela é do fim. E aí eu aperto Enter para começar o meu programa e já dá o espaço para mim aqui. Bom, nós temos variáveis que nós utilizamos em algoritmos, né? Igual nós utilizamos na matemática uma variável x, que ela pode ser vários números. Aqui, por exemplo, se eu quiser fazer um programa que ele recebe várias alturas, eu crio uma variável h, que ela vai armazenar a altura 1.8, altura 1.9. E tá, para eu estar recebendo essas variáveis, eu posso criar variáveis inteiras, variáveis quebradas ou variáveis que são caracteres. Para inicializar variáveis inteiras é só escrever int. Eu lembro de inteira, aí eu dou um espaço e escrevo as variáveis que eu quero. Por exemplo, A maiúsculo, aí eu coloco vírgula A minúsculo, vírgula B maiúsculo, vírgula B minúsculo. E aí você tem também que saber que o A maiúsculo é diferente do A minúsculo aqui. Então se você colocou A maiúsculo aqui, no restante do seu programa você vai estar colocando o A maiúsculo. Depois que eu terminei de colocar todas as variáveis, é só colocar esse ponto e vírgula. Eu tenho que colocar ele. Depois, se eu quiser inicializar variáveis quebradas, é só escrever float, que é F-L-O-A-T. E eu dou um espaço e coloco minhas variáveis, C maiúsculo, C minúsculo. E aí tudo bem, só quero essas duas variáveis. E eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula eu tenho que colocar no final de quase todas as coisas. Só algumas que eu não vou colocar. Então já coloca na maioria aí, que a maioria vai ter que colocar. E se eu quiser inicializar uma variável que ela é um caractere, é só eu colocar char. E eu dou um espaço e eu coloco a variável que eu quero, um xão e um xzinho. E não esqueça do ponto e vírgula. Mas na próxima aula nós vamos estar falando mais de inicialização de variáveis. Nessa aula foi só essa introdução, ok? E aí, essa biblioteca stdio.h, ela que fornece para mim os comandos de entrada e saída. Eu vou estar ensinando aqui um comando de saída. O que é comando de saída? É quando eu quero que o meu programa mostre na tela para o usuário alguma coisa. Então eu quero que ele printa na tela alguma coisa. Por isso que eu escrevo printf. Aí eu abro parênteses e as aspas e escrevo o que eu quero que o meu programa vai estar digitando para o camarada. Eu quero que ele vai estar digitando Olá Mundo. Vai aparecer na tela, vai printar na tela para o camarada Olá Mundo, que é um programa bem utilizado no início, né?
E aí no final tem que colocar, no início do estudo de algoritmo, no final tem que colocar o ponto e vírgula. O que meu programa está fazendo? Ele está incluindo a biblioteca stdio.h, que tem os comandos de entrada e saída. Ele coloca o main e coloca o início, aí ele printa na tela a mensagem Olá Mundo e depois finaliza. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar meu programa. Eu salvo o programa com o nome que eu quiser aqui. Vou colocar Olá Mundo. E aí eu boto meu programa para rodar. Eu posso apertar F11 que ele vai compilar, ver se tem algum erro e vai rodar. Eu aperto F11, ele compilou, viu que não tem nenhum erro e rodou. E aí olha o meu programa, ele está printando na tela, ele está fazendo um comando de saída para o usuário com a mensagem Olá Mundo. É isso aí nessa primeira aula. Vai acompanhando o curso aí que vai ser bem bacana. Na próxima aula a gente vem com mais novidades. Até mais!